Bom dia, queridos, tudo bem? Então, como a gente já conversou, para conseguir finalizar o conteúdo desse bimestre, a gente vai precisar usar de algumas aulas gravadas, porque o nosso conteúdo está muito apertado para o número de aulas que a gente tem. Então, eu preparei aqui da frente 3, que é um pouquinho mais tranquilo de assim, acho que genética é mais legal a gente fazer junto. Quando a gente acaba a genética agora nessa apostila, quando a gente entrar em evolução, talvez eu também grave algumas aulas de frente 2. Eu preciso que essa aula esteja assistida, tudo anotado, tudo maravilhoso, até quinta-feira agora, dia 22, tá? Porque a gente continua o assunto comigo entendendo que vocês já assistiram esta aula. Então, a gente tem aqui, eu fiz uma lousa resumida, junto com o vídeo vocês estão recebendo a foto da lousa e um arquivo de PowerPoint. O que é o arquivo de PowerPoint? Eu fiz uma lousa estendida. Então, alguns comentários que eu vou só falar aqui com vocês, eu sei que tem alguns alunos que gostam de anotar, então isso eu deixei escrito, eu deixei digitado para vocês, porque senão eu teria que ficar apagando lousa no vídeo e o vídeo gravado. Eu sei que vocês já dão até uma acelerada, então não é legal eu de costas apagando lousa. Por exemplo, ciclo de vida das doenças em detalhes, eu mandei digitado para vocês, tá? Então, usa o vídeo, usa a foto e usa o PowerPoint. Se vocês lembrarem um pouquinho da nossa última aula de frente 3, nós estávamos falando a respeito de quinidários, água-viva, coral, anêmona. E quando a gente fala de quinidários, nós falamos de todas as características do grupo, mas nós não falamos a respeito da reprodução. Então, ficou faltando a gente falar a respeito desse item. Olha eu aqui já brigando com a minha própria lousa. Gente, então nós temos que os quinidários, eles têm uma reprodução só deles. Então, eles têm também reprodução assexuada, eles vão fazer brotamento, mas o legal, o que o vestibular costuma perguntar, que é o que só eles fazem e mais ninguém, é a metagênese ou alternância de gerações. O que é isso? Então, lembra que eles têm duas formas de vida, o pólipo fixo lá no fundo do mar, ou da água doce, e a medusa, que é a água viva, que é livre, que sai nadando por aí. E como que vai acontecer a reprodução deles por metagênese? Um pólipo fixo lá no fundo do mar, por estrobilização. Paulo, o que é estrobilização? Lembra lá da aula de tipos de reprodução? É uma reprodução assexuada, na qual eu solto fragmentos do meu corpo que originam um organismo inteiro. E aí a gente tem que, por estrobilização, pólipos originam medusas. Então, é uma reprodução assexuada, na qual os pólipos estão dando origem às medusas. As medusas nascem e vão nadar por aí. E aí, essa medusa produz gametas femininos, essa medusa produz gametas masculinos. Liberam esses gametas na água, fecundação externa, esses gametas vão formar uma larvinha. Essa larvinha nada, se enterra lá no fundo e nasce um pólipo. Então, tá vendo que fica alternando? De pólipos nascem medusas, de medusas nascem pólipos, que nascem medusas, que nascem pólipos, que nascem medusas, que nascem pólipos. Além disso, o pólipo fez reprodução assexuada e a medusa fez reprodução sexuada. Olha que triste ser um pólipo. Você fica lá no fundo, preso, sozinho, liberando as suas medusas. Seus pais nadavam, seus filhos nadam, e você tá lá fazendo reprodução assexuada para liberar essa galera, certo? Então, essa é a metagênese. Faltou a gente falar também do branqueamento dos corais, um assunto que está bastante em alta por causa aí do aquecimento das águas. Então, o que acontece, gente? Os corais, eles são animais, eles são quinidários. E como todo animal, eles precisam se alimentar. Como que os corais se alimentam? Eles capturam, né? Você deve ter assistido lá no Procurando Nemo, que a anêmona queima. Então, eles pegam, sim, alimento, mas aproximadamente 60% da alimentação deles vem do mutualismo que eles fazem com as zooxantelas. O que é mutualismo? O que são as zooxantelas? Mutualismo é uma relação de simbiose mais. O que significa isso? É uma relação entre duas espécies na qual ambas têm benefícios. Além disso, mutualismo é obrigatório. O que significa dizer quando eu falo que o mutualismo é obrigatório? É impossível que aqueles organismos sobrevivam separadamente. Então, a gente tem que os corais, eles vivem em mutualismo com as zooxantelas, que são algas unicelulares. Pô, ficou fácil já de eu entender
Qual vai ser a relação? Mutualismo, os dois têm que se dar bem. O que será que o coral ganha da alga? Poxa, a alga sabe fazer fotossíntese. Comida. Glicose. O que a alga ganha do coral? Proteção. Um ambiente controlado. Sais minerais. E aí a gente tem que elas vivem lá felizes. E na verdade quem dá cor pro coral são justamente essas alguinhas que moram dentro dele. Os cientistas ainda não sabem explicar exatamente por quê, mas um aquecimento ali da média de 3 graus na água é o suficiente para que os corais expulsem as zooxantelas de dentro do organismo deles. E quando essas zooxantelas são expulsas, elas não vão ter proteção, vão ter dificuldade para absorver sais minerais e vão acabar morrendo. Os corais expulsaram as zooxantelas. Primeira coisa que acontece, fica branco. Por isso que o nome é branqueamento de coral. Porque quem dava cor para ele era ela, ele expulsou ela, ele ficou branco. Só que agora pensa aqui, Katia, se eu cortar 60% da sua comida, você vive muito tempo? O que acontece com os corais quando ficam brancos? Morrem por falta de alimento. Então a gente está tendo que o aquecimento das águas está fazendo a separação dos corais com as zooxantelas, levando ao branqueamento dos corais, que leva à morte de ambos os organismos. Com isso, a gente terminou quinidários. A gente precisa fazer os exercícios das páginas 52 e 53. A gente começa a aula de quinta-feira com isso, certo? Seria legal você já tentar e resolver. Aí na aula a gente faz a correção juntos. Pessoal, próximo módulo, módulo 20, plateumintos. Quem são os plateumintos? Vermes achatados, dorso ventralmente, então achatado assim, tá? Isso é extremamente importante para esse grupo, porque esse grupo ainda não tem um sistema de transporte eficiente, ainda não tem um celoma, ainda não tem várias coisas que vão surgir na escala evolutiva. Então a maioria das trocas deles com o ambiente acontece por difusão simples com o ambiente. E por ele ser achatadinho, ele tem uma superfície corporal relativamente grande, né? Se eu for comparar com o volume dele. Então isso é bom, né? Porque se ele tivesse células muito profundas, ele não conseguiria nutrir essas células. Então, como as trocas acontecem com o ambiente, essa é a melhor forma do corpo possível. Quando eu falo plateuminto, na sua cabeça na hora tem que vir a linda da planária. Lembra como é uma planária? Então, é um bichinho mais ou menos assim. Corpinho, cabeça, aurículas e 2 ocelos. Paula, você desenhou ela vesguinha. Gente, ela é assim. Primeiro que isso não é olho, tá? E sim, o buraquinho dos dois é pro meio. A sombra dos dois é pro meio. Então, ela de fato é desta forma. Gente, sempre a gente começa classificando. Triblásticos. Lembra que desde quinidário todo mundo é triblástico. Então, eles têm endoderme, mesoderme e ectoderme. Além disso, gente, eles não têm celoma. E eu acabei de falar besteira. Os quinidários são diblásticos, desculpa. Quinidário é o primeiro a ter tecido. Aqui é o primeiro a ter mesoderme, tá? Desculpa. Então, o primeiro grupo triblástico, a gente pode até acrescentar isso aqui nas novidades evolutivas. E a gente tem que eles não possuem celoma. Além disso, né? Então, apesar de ter a mesoderme, ela ainda não forma aquela cavidade. Eles são protostômios, ou seja, o glostal por origem na boca. E a simetria deles, bilateral. Gente, lembra que todo grupo, você não pode esquecer as novidades evolutivas. Aqui nós temos 4. Então, é o primeiro grupo a ter cabeça. Paula, mas por que isso é importante? Tá, cabeça, e daí? Gente, a cabeça é justamente onde a gente vai ter uma reunião de órgãos dos sentidos. Pense em você. Se a gente for pensar, claro, a gente tem mais sentidos, mas o que a gente chama de sentidos especiais são 5. Tato, olfato, paladar, visão e audição. 4 dos 5 são exclusivos da sua cabeça. E o 5º você tem no corpo inteiro, inclusive na cabeça. E por que isso é importante? Pensa que essa caneta é uma planária e ela tá lá nadando. Gente, os órgãos dos sentidos têm que estar na cabeça, porque a cabeça é sempre o primeiro a encontrar um novo ambiente. Se tivesse lá atrás, não ia adiantar de nada. Entrei no ambiente, já vi que o ambiente é ruim, mas eu já tô com o final do corpo, já morri, tá?
Então, órgãos dos sentidos na cabeça. É aqui que a gente começa a ter isso aqui. E aí, o que acontece? Quando eu olho para essa cabeça, sempre o que nos chama a nossa atenção são os ocelos. Gente, para que serve um ocelo? Parece até que eu tô tirando sarro quando eu falo isso, mas uma planária enxerga tão bem quanto você de olho fechado. Olha, como assim? Gente, se você fechar os olhos, agora se a gente estivesse na sala de aula, eu juro que eu ia fazer isso com vocês, mas se você fechar os olhos e alguém apagar e acender a luz do ambiente em que você está, você consegue dizer, sem usar audição, tá? Se o interruptor faz barulho. Você consegue dizer o momento exato em que a pessoa apagou a luz e o momento em que a pessoa acendeu a luz com os olhos fechados? Consegue. Então, o que ela percebe? Essa mesma percepção. Ela consegue perceber se está claro ou se está escuro. Ela não enxerga cor, ela não enxerga forma, ela sabe só o nível de luminosidade do ambiente. E por que isso é importante? Porque na natureza isso aqui não existe. Na natureza, luz significa sol. Sol é quente e ela não tem nenhuma proteção para perda de água. Então, se ela for para o sol, ela corre o risco de desidratar. Então, é um animal que foge da luz, tá? Então, esses ocelos vão mostrar para ela onde está mais iluminado, onde está menos iluminado, e ela sempre vai pegar o caminho mais escuro, certo? Gente, o primeiro grupo a ter mesoderme, e tem no mesoderme a gente começa a ter musculatura, tá? É o primeiro grupo a ter sistema nervoso. Paula Quinidário já tinha neurônio, isso, formando um tecido nervoso, lembra? Não formava órgão, não formava sistema. A partir de agora a gente passa a ter um sistema nervoso, porque a gente tem uma reunião de neurônios aqui na cabeça, formando o que a gente chama de gânglio. São 2 gânglios. Desses gânglios partem cordões nervosos que vão fazer como se fosse uma escadinha, onde eles estão se conectando. Então, a gente tem aqui uma organização dos neurônios, então eu já posso chamar de sistema. E esse sistema nervoso é chamado de ganglionar. Por quê? Porque tem gânglios. E por onde correm esses cordões nervosos? Pela parte da frente do corpinho. Então, é um sistema nervoso ganglionar ventral. Lembrando que os únicos que têm sistema nervoso dorsal são os vertebrados, tá? Todo invertebrado, o sistema nervoso sempre será ventral. E também é o primeiro grupo a ter sistema excretor. Quando eu falo em excreta, na sua cabeça vem? Muito bem, urina, tá? Então lembra, fezes não tem nada a ver com excreta. Fezes é sistema digestório, resto de comida não digerida. Excreta é resto de metabolismo celular tóxico ao organismo. Isso é, no nosso caso, é o que a gente chama de urina. Então a gente tem que ela vai ser o primeiro grupo a ter um sistema responsável por eliminar esses restos metabólicos do corpo. E a gente tem que, como que funciona isso? É uma célula, ai, deixa eu pegar outra cor. É uma célula, assim, com núcleo ciliado. O que essa célula faz? Bate os cílios, recolhe todo o líquido circulante do corpo do animal e filtra. O que for bom, devolve para dentro do corpo do animal. O que for ruim, excreta num poro excretor. Como eu chamo esse tipo de sistema excretor? Planária, você não me engana, você excreta por célula flama. Só que aí você vai fazer a sua FUVEST, a sua Unesp, o seu Unicamp, o seu Enem, a sua UFRJ, não sei o que vocês vão fazer. E aí a gente tem que você vai procurar lá e tá perguntando qual é o sistema excretor da planária e não tem alternativa célula flama. Gente, biologia adora um conjunto sinônimo, né? Célula flama, sinônimo de solenócito. Então, você pode ver escrito das duas formas, ok? Onde vivem? Depende. A gente tem 2 tipos de hábito de vida. Tem os plateumintos de vida livre, que a gente só estuda planária, e temos os plateumintos parasitários, que a gente estuda 3. E aí, a gente tem que dos de vida livre, eles vão viver em ambiente aquático ou terrestre úmido. Quando a gente fala dos parasitas, vão viver dentro de seus hospedeiros, certo? Gente, um pouquinho aqui do geral delas. Então, tem o tubo músculo-dermático, que é o que vai fazer a sustentação do corpo. Alguns autores até chamam isso de um tipo de um esqueleto, tá? Porque é uma musculatura que ela consegue contrair e enrijecer o corpinho. E ele é feito de 2 ou 3 camadas. Nos de vida livre, epiderme e musculatura. Epiderme fora, musculatura dentro.
Os parasitas, epiderme, musculatura e cutícula. A cutícula fica por fora da epiderme. Poxa, pra que serve a cutícula? Ele tá dentro do seu sistema digestório. O sistema digestório tá liberando um monte de ácido que faz digestão. Não só ácidos, né? Mas vamos dizer, um monte de sucos que fazem digestão. E o que eu preciso? De uma proteção. Então, os parasitas têm cutícula para se proteger das enzimas dos sucos digestivos, de seus hospedeiros. Certo? Sistema digestório é incompleto, que significa que ele tem boca e cavidade digestiva, não tem ânus, igual a gente viu em quinidário. A digestão começa nessa cavidade, não começa extracelular, mas termina no interior das células. Então, é uma digestão que se inicia extracelular e se encerra intracelular. Gente, alguns parasitas, tipo a solitária, ela tá tão adaptada à vida parasitária que ela não tem sistema digestório. E por que ela pode não ter sistema digestório? Porque ela tá lá no final do seu sistema. Então você já digeriu tudo. E aí quando o seu corpo ia absorver, ela faz... Quem vai absorver sou eu. E ela absorve aqueles nutrientes já digeridos. Então ela não precisa de sistema digestório. Você digeriu para ela, certo? Então alguns parasitas não têm. Gente, quanto à respiração, ela é toda feita por difusão simples. Porém, nos de vida livre, que vivem aqui no ambiente felizes, eles são aeróbios, então eles usam oxigênio. Mas pensa, lá dentro do meu intestino tem oxigênio? Praticamente zero. Os parasitas são anaeróbios, ou seja, conseguem sobreviver em locais com ausência de oxigênio. Para fechar o geralzão, a gente vai falar da reprodução. A gente fala da reprodução da planária. Por que da planária? Porque a gente vai ver que em alguns grupos a reprodução é diferente. Por exemplo, na hora de falar de teníase, a gente vai falar do ciclo de vida da tênia, que é um pouquinho diferente do ciclo de vida da planária. Gente, a planária, animalzinho coisa linda de vida livre, ela tem duas formas de reprodução, assexuada ou sexuada. O que seria a reprodução assexuada da planária? Eu fui lá e cortei a minha planária no meio. A parte anterior refaz a posterior e a posterior refaz a anterior. Agora eu tenho duas planárias. Então isso é regeneração. Pode cortar na transversal, pode cortar na longitudinal, pode cortar em 3, pode cortar em 4, elas regeneram. Achou legal? Tem um monte de videozinho aqui no YouTube, você consegue assistir várias pessoas fazendo experimento. Paula, traz uma planária pra gente, queria muito. Já tive uma, minha morreu e eu nunca mais consegui arrumar outra. Se alguém conseguir uma planária, a Paula agradece. Gente, e aí? A gente tem que saber que a planária também faz reprodução sexuada. Ela é hermafrodita, sinônimo de monóica. Ou seja, ela tem sistema reprodutor feminino e masculino e ambos funcionam. Falei que a planária se reproduz com ela mesma? Não. A planária faz reprodução cruzada. O que significa isso? Uma planária encontra outra planária e as duas vão se fecundar. Ao final do processo, essa aqui tá grávida e essa aqui também. Então, hermafroditas com fecundação cruzada. Teve que encostar uma, pôs alguma coisa no poro genital da outra. Então, a gente tem que a fecundação é interna. Botam ovinhos e desses ovinhos nascem lindas planáriazinhas. Então, o desenvolvimento é direto, ou seja, sem fase larval. Ok? Agora a gente entra num assunto que é dentro de plateuminto, nematelminto e anelídeo. Então, na aula de plateuminto, não, a gente não vê os de anelídeo, a gente vê só de plateuminto e nematelminto, mas serve para os três. Então, a gente tem que, dentro aqui dos plateumintos, nós vamos ver as verminoses, ou seja, as doenças causadas por vermes, plateumintos. Na aula de nematelminto, verminoses causadas por nematelmintos, tá? Lembra que verme é uma classificação sem taxonomia, né? Ela não tem valor taxonômico, mas a gente tem que ela agrupa plateuminto, nematelminto e anelídeo. Eu falei verme, tô juntando esses três filos. Então, verminose pode ser uma doença causada por qualquer um dos três. Hoje, obviamente, doenças causadas por plateumintos. Gente, essa explicaçãozinha aqui serve para todas as doenças, inclusive as de protozoário, que você vê com o Dan. Então, a gente tem que sempre quando eu falo de um hospedeiro, o verme, ou no caso, o parasita, né, que aqui pra mim sempre vai ser verme, mas pode ser outro, ele pode completar o ciclo de vida dele todo em um único hospedeiro, ou ele pode ter dois hospedeiros. Quando ele tem um único hospedeiro, a gente fala que ele é monoxênico, tá?
Tipo a lombriga é monoxênica, todo o ciclo dela acontece dentro do organismo humano. Quando a gente fala de um verme que vai passar parte da vida dele dentro de um organismo e parte da vida dele dentro de outro organismo, a gente fala que tem dois hospedeiros, o definitivo e o intermediário. E entende bem, amor da minha vida, o que é ser hospedeiro definitivo? É onde o verme faz reprodução sexuada. O que é ser hospedeiro intermediário? É porque dentro de mim o verme faz reprodução assexuada. Não me vem daquelas histórias que vocês põem na prova assim, porque ele vive mais tempo, porque ele causa uma doença mais séria. Não, gente, é tipo de reprodução. No definitivo eu faço sexuada, no intermediário eu faço assexuada. E aí, a gente tem 3 doenças. A última não coube? Não, mas no slide eu escrevi ela bonitinha, que vai ser falada, depois você pega no slide e ela tá chuchuzinha. Gente, esquistossomose, teníase e cisticercose. Vamos começar pela esquistossomose, conhecida popularmente como barriga d'água. Quem é o plateuminto? Quem é o verme que causa essa doença? Quem é o agente etiológico, também chamado de agente causador? Esquistossoma mansoni. Lembrando que eu tô falando um nome científico. Gênero com letra maiúscula, epíteto específico com letra minúscula e obrigatório sublinhar os dois. Paula, como eu pego barriga d'água? As cercárias, que são um tipo de larva, penetram na pele. Onde? Em água parada. Então, lagoa, tá? Entrei na lagoa, tinha cercária na lagoa, essas cercárias vão furar a minha pele e vão entrar. Paula, sangra? Fica um buracão? Elas são muito pequenininhas, a gente não enxerga, tá? Mas os lugares que elas entraram coça. Então, você sai da lagoa inteira coçando. Por isso que essas lagoas são chamadas de lagoas de coceira. Ok, a cercária entrou em você. Pelo menos 2, porque preciso de mais de uma fêmea. As cercárias elas não são hermafroditas, tá? Elas têm macho e fêmea. Ela entrou em você. O que vai acontecer? Vai cair no sistema circulatório e o sistema circulatório vai levá-la para dar uma passeadinha até que ela chegue no sistema porta-hepático. O que é hepático? Gente, sempre que eu falo de hepato, alguma coisa, eu tô falando de fígado. Hepatócito, célula do fígado. Hepatologista, quem estuda o fígado. Hepatite, inflamação do fígado. Porta hepático é a portinha do fígado, é onde eu tenho a artéria e a veia que estão entrando e saindo do fígado. Ele vai e para exatamente ali. Ali a larva, que era a cercária, se desenvolve num verme adulto. Esse verme adulto tem dimorfismo sexual. O macho é mais curto e mais alargado do que a fêmea. A fêmea é mais fina e mais comprida. Além disso, o macho tem um sulco no meio do corpo dele, chamado canal ginecóforo. Para que serve o canal ginecóforo? Para a fêmea ficar ali. Então, a fêmea se encaixa gostosinho, ele abraça a fêmea e os dois ficam ali, abraçadinhos, felizes dentro de você. É muito amor, né, gente? E o que eles ficam fazendo lá dentro de você? Reprodução sexuada. Opa, fez reprodução sexuada na gente. Já sei que o hospedeiro definitivo é o homem. E aí, eles estão lá felizes fazendo sua reprodução. Quando a fêmea está cheia de ovinhos, ela quer botar esses ovos. Mas se ela botar os ovos dentro do seu fígado, esses ovos nunca vão sair de você e ela perdeu, os filhos dela não vão para lugar nenhum. Então, o que ela faz? Deixa o sistema porta e vai botar isso na parede do seu intestino. Nossa, Paula, como que ela consegue passear no meu corpo? Gente, você sabe que tá tudo grudado, né? Tá aqui o fígado, tá aqui o intestino. E aí, ela vai colocar isso na parede do intestino. Os ovos de esquistossoma, eles têm um espinho. Para que serve esse espinho? Perfura o intestino e cala dentro. Perfura o intestino e cala dentro. Perfura o intestino e cala dentro. Vou ter sangue. Não. De novo, gente, é algo microscópico. Precisa de auxílio de um microscópio para enxergar esse ovo. Então, os ovinhos vão para o intestino. Para que os ovinhos foram no intestino? Para sair do seu corpo. Então, eles são eliminados juntamente com as fezes. Por falta de saneamento básico, essas fezes vão contaminar corpos d'água com esses ovinhos que vão eclodir no lago. Quando eles eclodem, de dentro dele sai uma larvinha. Essa larvinha é chamada de miracídio. Mudou o nome? Mudou o nome. Então, o miracídio é uma larva ciliada
que vai encontrar um caramujo do gênero Biunfalaria, tá em algum lugar aqui. E aí, dentro do caramujo, ele perde os cílios, passa para a forma que a gente chama de tricocisto, e aí ele vai fazer pedogênese, que é um tipo de reprodução assexuada. Opa, fez reprodução assexuada, hospedeiro intermediário é o caramujo. Dessa reprodução assexuada são liberadas as cercárias. As cercárias são eliminadas na água e vão procurar a pele de um ser humano. Entra, vai para o sistema porta-hepático, vai ficar adulta, vai fazer reprodução, vai liberar os ovos no intestino, os ovos vão ser liberados juntamente com as fezes, vão contaminar o corpo d'água, vão eclodir, liberar o miracídio, que entra no caramujo, perde os cílios, vira tricocisto, faz reprodução assexuada, libera cercário, que entra numa pessoa, e é ciclo, dá pra gente ficar repetindo o dia inteiro. Repete bastante até ficar na cabeça. São vários ciclos que você vai aprender nessa aula e na próxima. Então é bom ir fixando esses ciclos. Paula, tem que saber o nome das duas larvas. Tenho larva que infecta o hospedeiro definitivo, cercária. Larva que infecta o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, miracídio. Certo? Do ovo nasce miracídio, do miracídio nasce cercária, cercária vira adulto, libera ovo. Se eu sei como eu pego, eu sei como eu previno. Se a contaminação se dá nas lagoas de coceira, como eu vou prevenir? Não entrando na lagoa de coceira. Além disso, lagoas não deveriam estar contaminadas. As lagoas estão contaminadas por causa da falta de saneamento básico. Afinal, as fezes de ninguém deveriam chegar numa lagoa sem tratamento. Então, a gente tem saneamento básico também como uma forma de prevenção. Gente, não ser egoístinha, tratamento dos doentes. Por quê, Paula? Porque se ninguém estiver doente, ninguém elimina ovos com fezes, não, fezes com ovos, tá? Então, não ter doentes é uma forma de prevenir a doença, então, tratamento dos doentes. E, em última hipótese, por causa de todos os riscos ambientais e desequilíbrios que isso pode causar, o uso de moluscocidas. O que é um moluscocida? Inseticida mata inseto, pesticida mata peste, espermicida mata esperma. O que será que o moluscocida mata? Molusco, tá? Mas lembrando que isso pode causar todo um desequilíbrio no ambiente. Paula, na lousa você pôs uma palavra difícil, você não pôs prevenção, você pôs profilaxia. Pois é, você nunca vai ver escrito prevenção, sempre vai ver escrito profilaxia. É a mesma coisa, mas é assim que a gente marca. Então, você vai escrever profilaxia. Saneamento básico, tratamento dos doentes, evitar as lagoas de coceira e, em última hipótese, os moluscocidas. Dúvidas com os esquistossomos? Gente, tem dúvida, já anota, porque daí na aula, quando a gente entrar, você tem as dúvidas anotadas, já vai tirando comigo, pode ser que outra pessoa ficou com dúvida na mesma coisa, e assim a gente consegue fazer fluir. Porque se você só me assistir e guardar as dúvidas pra você na cabeça e até o dia da aula você tiver esquecido, não vai funcionar. Já basta que a gente não tá na melhor forma possível, né? Segunda doença, teníase, conhecida popularmente como solitária. Por quê? Porque você só tem um verme dentro de você, quer dizer, você não tem nenhum. Mas quando a pessoa tá doente, ela tem só um verme dentro dela, por isso solitária. Como funciona o ciclo da solitária? Então, a solitária, o agente etiológico dela, o agente causador, ou o plateuminto que causa a doença, é a tênia. Se escreve taênia, mas se lê tênia. Então, a gente tem duas tênias, a tênia solium e a tênia saginata. Qual que é a diferença delas, o hospedeiro intermediário? Já vou falar deles, tá? Gente, então, se eu consumir larvas, chamadas cisticercos, de tênia, independente de qual das duas seja, eu terei teníase. Então, como que eu peguei mesmo? Consumindo larvas chamadas cisticercos, eu tenho teníase. E onde eu posso encontrar esses cisticercos? Em carne de porco ou carne de boi. Então, eu comi a minha carninha e engoli nela a larva. Paula, vou parar de comer carne, vou virar vegetariano porque agora eu fiquei com medo. Gente, a carne que você compra é para ser uma carne fiscalizada, então não é para correr esse risco. Além disso, altas temperaturas matam o verme, então se a carne estiver bem passada, você não corre o risco. O problema é a carne mal passada, certo? Então,
comi o cisticerco na minha carninha mal passada, esse cisticerco eclode no meu intestino e libera o scolex. O scolex seria a cabeça do bicho, então o scolex é algo assim. Tem o scolex e o colo. Tem imagem bonitinha, imagem de verdade no slide, tá? Esse scolex, que é a cabeça dela, tem ventosas. Fala, o que é ventosa? Ai, gente, aqueles bichinhos que você gruda no vidro, sabe? Assim, ó. Meu coati. Isso aqui é uma ventosa, tá? Claro, isso aqui é uma ventosa de plástico, dela não. Mas isso é ventosa, pra grudar no seu intestino. Qual que é a grande diferença da saginata pra sólio? Que a saginata, ela é só assim, e a sólio, além disso, ainda tem espinhos. Ela gruda bem no seu intestino. E aí, liberou o scolex e o colo. O que ela vai começar a fazer? Produzir as proglotes. Gente, o que eu preciso que vocês entendam? Que as proglotes sempre são produzidas a partir do colo. Então, não é igual eu desenhei aqui, que eu fiz essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Essa foi a primeira a ser formada. Só que quando essa foi formada, ela empurrou a outra para baixo. Então, entende que se nascesse mais uma, ele ia vir aqui e empurrar todo mundo para baixo? Então, quanto mais perto do scolex, mais jovenzinha é a proglote, quanto mais longe, mais madura é a nossa proglote. E aí eu achei que tinha parado de gravar, que susto. E por que isso é importante? Porque a gente tem que ela é hermafrodita. E cada proglote tem sistema reprodutor feminino e masculino e ambos funcionando. A aqui ainda é jovenzinha não está funcionando. Aqui já tem um sistema reprodutor maduro. Aqui, ó, já fez a fecundação e já está cheia de ovo. A junção de todas as proglotes a gente chama de estróbilo. Paulo, qual o tamanho de um estróbilo de uma solitária? De centímetros a 12 metros. Eu posso ter um verme de 12 metros dentro de mim? Pode, ela é fininha, tá? E vai contornar, ele vai fazer junto com o seu intestino. Significa que eu tenho ela há muito tempo? Gente, ela vai soltando as proglotes, tá? Então, ela pode crescer e demorar pra soltar, mas geralmente ela vai soltando. Então, o normal é encontrar aí uma solitária de uns 2 metros. E aí, a gente tem que, quando já tá cheio de ovinhos, ela libera essa proglote. Essa proglote vai ser liberada juntamente com as fezes e por falta de saneamento básico isso vai contaminar o alimento do porco ou do boi. Quando o porco ou o boi comem esse ovo, o ovo vai eclodir no sistema digestório dele, liberar uma larvinha que vai entrar na musculatura e vai se fixar ali, se encistar, formando o cisticerco. Se eu comer essa carne, eu tenho teníase. E, Paula, o porquinho que tá com isso, a gente fala que ele tem o quê? Cisticercose, o porco ou o boi, certo? Que tá com a larva encistada no músculo. Essa informação é importante. Gente, e aí, qual que é o grande problema disso aqui? É que a mãe leva o filho dela lá no médico, né? Aí o médico fala assim, ai, seu filho tá com teníase, precisa tomar vermífugo. Aí ela vai e olha as fezes da criança e encontra quadradinhos brancos esbranquiçados. Sim, dá pra ver as proglotes. E ela fala, ai, graças a Deus, o verme já morreu, já despedaçou e já foi eliminado das fezes, não preciso me preocupar e não dar o remédio pra criança. O verme morreu, ele só tá se reproduzindo. Ela pode liberar todas as proglotes. Se sobrar o colo e o scolex dentro do seu intestino, ela cresce tudo de novo. Paulo, então o que eu faço? Toma o remédio, amor da minha vida. Foi pra isso que o médico passou. O remédio é pra matar, soltar o scolex e isso também ser eliminado junto com as fezes. Olhando nas fezes da criança, você não vai saber dizer se aquilo é scolex ou se aquilo é proglote. Então, toma o remédio. Durante o ciclo, a gente falou que na gente foi feita reprodução sexuada. Então, o hospedeiro definitivo somos nós. O hospedeiro intermediário vai variar de acordo com o verme. Se estivermos falando da Taenia solium, é o porco. Se estivermos falando da Saginata, é o boi, certo? Como que é a profilaxia? Se eu sei como eu pego, eu sei como eu previno. Saneamento básico, porque essas fezes com ovos não deveriam chegar nem na comida do porco, nem na comida do boi. Isso interromperia o ciclo e acabaria com a doença.
Tratamento dos doentes. Se ninguém tá doente, não é produzido ovo. Cozinhar bem a carne. Então, se a carne que eu tô comprando, eu não sei aí direito, eu não confio na procedência, não come mal passado. E por fim, e não menos importante, extremamente importante, fiscalização dos matadouros. Afinal, jamais deveria correr o risco de você comprar uma carne contendo cisticerco, certo? Então, para lembrar rapidinho o ciclo da doença, comi carne de porco ou boi contaminada com o cisticerco eclodiu no meu intestino, liberou a tênia. A tênia é hermafrodita, vai produzir as proglotes grávidas, que são as proglotes cheias de ovos, e liberar isso junto com as fezes. Essas fezes contaminam o alimento do porco ou do boi, quando ele come os ovos, eclode, libera uma larvinha que vai se encistar formando um cisticerco no músculo desse animal. Quando eu como, eu tenho teníase. E continua o ciclo, ok? Por fim, gente, a cisticercose. A cisticercose é causada por tênia sóleo. Então, é a tênia do porco. Paula, saginata. Saginata não, só sóleo. O que acontece? Você entra no lugar do porco na história. Então, você se alimenta dos ovos. Como que eu vou me alimentar dos ovos? Ué, do mesmo jeito que tava na comida do porco, pode ir pra plantação. E aí você come um alface mal lavado que contém os ovinhos de tênia. Quando você come os ovinhos da tênia, esse ovo eclode e vai liberar uma larvinha. Essa larvinha vai se encistar, formando cisticerco, e aí você tem cisticercose. Gente, você fala, tá, formou ali no meu músculo, o que isso causa? Se ela formar no músculo, pode ser que você morra sem nem saber que teve. Pode causar dor, tá? Mas o problema é que ela gosta de se encistar não só no músculo. Às vezes ela se insista atrás dos olhos, causando cegueira, ou no cérebro, que a gente chama de neurocisticercose, causando convulsão, demência, morte, tá? Então a gente tem que é uma doença extremamente perigosa. Gente, para você entender onde entrou aí o ciclo, eu comi o ovo agora, eu não comi o cisticerco, eu tô com cisticercose. Se eu, sei lá, naufragasse, caísse no meio do mar, e aí eu fosse para uma ilha, e nessa ilha eu encontrasse uma tribo de canibais, eles fossem lá, assassem e comessem a minha carne, quem comesse aquele pedaço de carne que tá com cisticercose teria teníase, tá? Só pra você entender. A gente, claro, não continua o ciclo, porque a gente não come, cai uns dos outros. E aí, gente, o que acontece, tá? A gente precisa saber a profilaxia. Nesse caso, adianta eu tratar o doente? Não adianta. Por quê? Porque o doente não passa pra ninguém, justamente porque nós não somos canibais. Então, nessa verminose não vale tratamento dos doentes. Mas saneamento básico continua valendo, porque eu comi ovos que estavam nas fezes de alguém. Então, a gente tem aí como profilaxia o saneamento básico e lavar bem os alimentos que são consumidos crus, as frutas e as verduras. Além disso, né, a água, eu posso pegar pela água, só que o saneamento básico já inclui água tratada, então se eu só beber água tratada, eu não corro esse risco. Gente, vestibular adora comparar teníase com cisticercose. Então lembra bem, para eu pegar teníase, carne de porco ou boi mal passada contendo cisticerco. Para eu pegar cisticercose, água ou alimentos crus contaminados com ovos. Para pegar teníase, eu comi cisticerco. Para pegar cisticercose, eu comi ovo. Certo? Anotou todas as suas dúvidas? Tira comigo quinta-feira, por favor. Eu vou começar a aula perguntando quais foram as dúvidas que vocês tiveram. E aí agora já dá para fazer os exercícios das páginas 58 e 59. E aí a gente tira as dúvidas e corrige os exercícios, certo? Obrigada pela atenção de vocês fora do horário de aula, mas essa não será a única aula gravada, tá? Eu vou ter que mandar mais pra vocês. Beijo, beijo, beijo e até quinta!